Primeiro eu quero falar um pouco sobre história e explicar como chegamos. Onde estamos? Este é o mapa do Império Espanhol no auge do seu poder. Como você pode ver, o Império Espanhol cobria o globo inteiro. Ok, então esta é uma pequena nação na Espanha e conseguiu cobrir o mundo inteiro. Então, como isso foi feito? Ok, então a primeira coisa que você precisa entender é que, durante a maior parte de sua história, a Europa foi um lugar muito pobre e, para obter riqueza, precisava negociar com o mundo. Especificamente, queria especiarias do que eles chamam de Índias Orientais, certo? Sudeste Asiático. Nessa época da história, a principal potência eram os muçulmanos que estavam aqui, certo? E se você quisesse negociar com o leste asiático, teria que passar pelos muçulmanos. E nessa época da história, a Espanha é muçulmana. É um lugar chamado Andulassa. Mas então os cristãos conseguiram reconquistar a Espanha. E então os muçulmanos decidiram que nós simplesmente bloquearíamos vocês ou que se vocês quisessem negociar conosco, nós cobraríamos muitos impostos. Certo? E agora os espanhóis e os portugueses são forçados a procurar novas rotas para essas Índias, onde estão as especiarias. Lembre-se de que, nessa época da história, as especiarias são a mercadoria mais valiosa. Elas valem mais que ouro. Certo, estou falando de canela, noz moscada, pimenta e milho. Essas especiarias são mercadorias extremamente valiosas. Na verdade, se você conseguisse trazer um navio dessas especiarias de volta para a Europa, bem, você teria riqueza intergeracional. Certo, você se tornaria uma das pessoas mais ricas da Europa. Era assim que essas especiarias eram valiosas. E agora os espanhóis e os portugueses não tinham escolha a não ser descobrir novas rotas para essas Índias. Então eles foram por esse caminho. E isso é difícil porque a África não é realmente hospitaleira. Há muitos vírus e doenças na África. Então eles começaram a explorar o mundo todo e foram para a América do Norte e América do Sul. E quando foram para a América do Norte e América do Sul, descobriram que já havia povos, os astecas, os incas vivendo lá e que eles tinham muita riqueza porque eram impérios e eles podiam facilmente conquistar. E então eles estabeleceram essas colônias por toda a América do Sul e muita prata estava sendo transportada de volta para a Espanha. E assim, da noite para o dia, a Espanha se tornou extremamente rica. Mas como discutimos na última aula, se você se torna muito rico e muito poderoso, você muda como povo. Antes você era enérgico, aberto, coeso, era isso que fazia de você um império. Mas agora com toda essa riqueza, você se torna insular. Você se torna arrogante e extremamente tacanho. Certo, você se torna preguiçoso. E então os espanhóis, eles tinham toda essa riqueza e decidiram que realmente não queriam mais trabalhar. Certo? Então, o que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi que eles começaram a terceirizar sua mão de obra para outros lugares. Certo? Então, o que vai acontecer agora é que você terá a ascensão da Inglaterra, França e da República Holandesa principalmente. Certo? Para fornecer têxteis e produtos de luxo para a Espanha. Certo? Então, isso foi feito primeiro pela indústria. Os espanhóis, por serem muito ricos, não queriam trabalhar e seu povo também não precisava trabalhar, certo? Mas eles queriam comprar roupas bonitas. Então, o que aconteceu foi que eles trouxeram outras nações para serem as fábricas, incluindo a Grã-Bretanha, a República Holandesa e a França. Certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que aconteceu foi o comércio. Certo? Então os espanhóis se envolveram no comércio. Mas agora que são tão ricos, eles poderiam simplesmente contratar os holandeses para fazer isso. Certo? Agora, os holandeses eram responsáveis por ir para as Índias Orientais e trazer de volta as especiarias, porque é um trabalho muito perigoso, certo? Você pode ficar doente, pode morrer no caminho. Você também pode perder muito dinheiro, certo? E a razão pela qual os holandeses concordaram com isso é que os holandeses eram basicamente uma colônia dos espanhóis. Então, os espanhóis tinham um império e os holandeses faziam parte desse império. Logo, fizeram com que o ouro holandês fizesse isso por eles, certo? Mas a terceira coisa que aconteceu foi a pirataria. Certo? Então toda essa prata estava sendo transportada do Novo Mundo de volta para a Espanha. E o que os ingleses perceberam é que nós nos envolvemos em pirataria e roubamos essa prata para nós mesmos. Certo? Tudo bem. Então agora os ingleses ficaram muito ricos por causa da pirataria, certo? E o pirata mais famoso dessa época, é claro, era um Drake e ele trabalhava diretamente para a monarca Elizabeth e certo? Então essa era uma pirataria patrocinada pelo Estado que tornou a Grã-Bretanha muito rica. Certo? Então agora você tem essa divergência onde, certo, você tem o Império Espanhol e por causa de sua riqueza eles se tornaram preguiçosos, insulares e arrogantes, ou a palavra que usamos é arrogância.
De boa, preguiça é você fazer os outros fazerem por você, certo? Insular significa apenas que agora, como discutimos na última aula, os espanhóis não estão preocupados com outras nações. Eles acham que são invencíveis, então se envolvem em política na corte, certo? Todos eles estão lutando internamente pelo trono. A última coisa é arrogância. Arrogância, que basicamente significa que você acredita que é invencível. Você pode fazer o que quiser e, portanto, começa todas essas guerras contra todos em todos os lugares. Você se excede e não entende realmente suas limitações como um império. Então, muito rapidamente, embora a Espanha se torne muito rica muito rápido, eles também vão à falência muito rápido porque estão lutando muitas guerras, estão gastando muito dinheiro que não têm, certo? E eles são muito corruptos, certo? Isso faz sentido? Agora, e por causa disso, o que está acontecendo é que os britânicos, a Inglaterra, os holandeses e os franceses estão lentamente se tornando uma sociedade muito mais enérgica, aberta e coesa. Ponto. Certo? E agora que você tem essa diferenciação, o que vai acontecer é que a religião vai mudar. Certo? Então, a Espanha continua católica e vai lutar para controlar o Vaticano. E isso, certo, é isso que a Espanha faz. Agora, a Grã-Bretanha e os holandeses precisam se diferenciar da Espanha e, por isso, eles se tornam protestantes ou calvinistas. Certo? Então, imagine que a religião católica realmente se resume a obedecer à autoridade, mas a religião protestante e calvinista insiste em trabalho duro e energia para obter riqueza. Certo? O problema é que os espanhóis são muito poderosos e os franceses, alguns deles são calvinistas, mas a maioria é católica. Certo? Então, o que vai acontecer é que os ingleses e os holandeses decidirão unir forças. Certo? Então, quero mostrar rapidamente a vocês a diferença entre a religião católica e a religião protestante. Certo? Então, esses são os espanhóis e, como vocês podem ver, há muito comércio entre o Novo Mundo e a Espanha. Por que isso acontece? Porque a Espanha está extraindo recursos do Novo Mundo, principalmente prata. Certo? Os franceses também estão envolvidos no comércio. Então, o que eles realmente querem são peles da América do Norte. Então, peles eram um luxo naquela época. Mas, como você pode ver neste mapa, as pessoas que realmente estão envolvidas no comércio, na pirataria e no comércio marítimo são os britânicos e os holandeses. E a razão é que eles são pobres. Certo? E, por meio desse trabalho duro, eles se tornam muito ricos muito rapidamente. Na verdade, os holandeses se tornam a nação mais rica do mundo per capita. Você tem esse florescimento da classe média. E o que acontece agora é que os espanhóis e os holandeses entram em conflito porque, lembre-se, os holandeses são uma colônia dos espanhóis e, portanto, os espanhóis querem que os holandeses paguem mais impostos e os holandeses querem ser mais independentes. Então, isso dá início a uma série de guerras, certo? Na verdade, uma série inteira de guerras começa em toda a Europa, chamada Guerra dos 30 Anos. Certo? Então, aparentemente, é um conflito religioso entre protestantes e católicos. Mas há muitos fatores subjacentes, há outros fatores subjacentes também. Certo? Outro fator é que os espanhóis querem exercer controle sobre os holandeses. Certo? E há muitas razões diferentes, mas a principal coisa que você precisa saber é que milhões e milhões de pessoas morrem. Na verdade, foi a guerra mais mortal na Europa, logo antes da Primeira Guerra Mundial. Certo? E isso cria ansiedade na Europa porque se há toda essa guerra e você está juntando toda essa riqueza, como você mantém essa riqueza segura, certo? Você é um comerciante, você se tornou muito rico por meio do comércio, indo para as Índias Orientais e obtendo especiarias e voltando para a Europa e vendendo-as. Mas se os espanhóis ou os franceses vão enviar um exército e roubar tudo, como você mantém seu ouro seguro? Certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte. O que vai acontecer é que os britânicos e os holandeses vão decidir se casar. Certo, isso é o que chamamos de Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa de 1688. Então, vamos falar sobre a Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa, o que acontece é que a nobreza britânica convida Will Orange, que é um líder da República Holandesa, para vir e se tornar o monarca da Grã-Bretanha. Certo, e então você pensa, ok, por que eles fariam isso? Por que eles trairiam seu próprio rei? Insiram o monarca William Orange como monarca? Certo. E então o que você precisa entender é que ao longo da história britânica, o que torna a Grã-Bretanha única é que o monarca sempre esteve em conflito com a nobreza. Certo.
O rei sempre esteve em conflito com os oligarcas e esse é um padrão contínuo. Então, aparentemente, o motivo é religioso, porque ele era católico e a Grã-Bretanha é um país protestante, mas o verdadeiro motivo é que a nobreza quer exercer autoridade sobre o país. Certo. Então, nesse acordo, o que aconteceria é que o parlamento se tornaria o Estado soberano. Certo, ele se tornaria o poder de fato na Inglaterra, e o rei Orange concorda em ser o fantoche ou a figura de proa, mas o poder real está no parlamento, e isso cria a ideia de soberania nacional. Certo, o que as pessoas não entendem é que o verdadeiro motivo pelo qual elas querem fazer isso é que elas querem proteger o capital. Certo. Capital. Certo, ou transnacional. Então, a ideia é que não só um dos laranjas vem, mas a maior parte da riqueza holandesa vem porque, lembre-se, nessa época os holandeses tinham um grande problema. Eles estavam constantemente sendo invadidos pela Espanha. Então, o que você fazia era pegar todo o ouro da República Holandesa e transferi-lo para a Inglaterra. Certo, e então em 1694, eles criaram a ideia que é esta. A ideia é que se você comprasse o Banco da Inglaterra, esse ouro seria seu. Certo? Mas o Banco da Inglaterra sempre seria garantido pelo parlamento. Tudo bem. Então, essa é uma ideia muito importante. Pessoal, preciso que vocês entendam isso pelo resto do semestre. Certo? Então, antes de você ser um rei e precisar ir lutar uma guerra, você pede dinheiro emprestado a banqueiros e comerciantes, certo? O problema é que você pode perder a guerra, e nesse caso, opa. Segundo, você pode morrer. E nesse caso, opa. E o terceiro problema é que você pode simplesmente dizer, eu sou o rei, não vou devolver seu dinheiro, certo? E esses comerciantes não teriam escolha a não ser tentar criar uma revolução, certo? Mas como comerciante, como capitalista, você não quer passar por esse processo. E o Banco da Inglaterra é muito importante porque agora você está emprestando dinheiro não para o rei, mas para a nação. Certo? O que isso significa é que a nação tem que pagar de volta. Então, mesmo que o rei morra, o povo é responsável pela dívida. Certo? Isso faz sentido? Tudo bem. Um comerciante agora, portanto, se sente seguro. Agora posso colocar meu dinheiro no Banco da Inglaterra. É meu dinheiro. Se eu emprestar para a nação, tenho sempre a garantia de que eles me pagarão de volta. Certo? E a Inglaterra é segura porque, ao contrário da República Holandesa, a Inglaterra é uma ilha e, portanto, é protegida pela Marinha Real. É impossível para os franceses, o Império Habsburgo ou os espanhóis invadirem a Inglaterra. Eles nunca conseguiram conquistar a Inglaterra e isso a torna segura. Certo? Tudo bem. Então, agora a questão é: por que os holandeses colocariam seu dinheiro na Inglaterra? Porque, lembre-se, naquela época eles simplesmente te ferravam, certo? Então, a maneira de contornar isso é usar algumas técnicas antigas, o casamento interno, certo? E você tem a religião ou as chamadas sociedades secretas, porque lembre-se de que tanto a República Holandesa quanto a Inglaterra são calvinistas, certo? E a principal sociedade que facilitou o comércio, é claro, foram os maçons. Mas, durante esse tempo, esses dois estavam realmente entre aristocratas e o Banco da Inglaterra estava tentando obter o máximo de dinheiro possível, certo? Então, o que eles começaram a desenvolver foi um novo conceito. Não é um conceito novo, mas eles realmente o sistematizaram. É chamado de direito contratual. Certo? Então, há um famoso filósofo britânico chamado John Locke. E ele disse que para que serve o governo? O governo fornece o direito alienável à vida, à liberdade e à busca da propriedade. Certo. O que isso significa é que o governo garante a você 3 direitos. Protegeremos sua segurança. Garantiremos que você não morrerá. Certo. Garantiremos que você tenha o direito de fazer o que quiser. Liberdade. E também protegeremos sua propriedade privada. Certo. Ó. Propósito do parlamento e dos tribunais, certo, do sistema judicial é garantir que sua propriedade privada seja protegida, não importa de onde ela veio. Certo? Não importa. Eles não se importam com a origem da propriedade privada. Certo? Então, se você é francês e matou 1 milhão de pessoas para roubar 1 milhão de ouro, eles não se importam. É seu. É privado. Certo? Se eles acreditam que essa propriedade privada vem de Deus. Certo? Isso é seu porque Deus quis que fosse seu e nós, na Inglaterra, devemos protegê-la. E eles farão isso por meio do parlamento e do sistema judicial. Certo? Isso faz sentido?
Então, agora, se você é rico na Europa, agora você é incentivado a investir na Inglaterra. Certo? E isso cria um conceito que hoje chamamos de centro financeiro offshore. Ou OFC, certo? Pense em Dubai ou Hong Kong, onde eles não se importam de onde vem o dinheiro, certo? O sistema jurídico deles, o sistema financeiro, ajudará a proteger esse dinheiro, certo? Também a Suíça, certo? A Suíça é um exemplo clássico. Mas a Inglaterra criou isso e baseou toda a sua nação em torno dessa ideia. Certo? Agora, o primeiro grande teste para o sistema foi Napoleão, porque Napoleão estava prestes a conquistar a Europa e a Inglaterra não poderia ter isso porque se Napoleão conquistasse a Europa, então Napoleão poderia controlar toda a riqueza da Europa. Ele poderia garantir que nenhuma riqueza fosse transferida para a Inglaterra. Ele basicamente bloqueou a Inglaterra. Então o que a Grã-Bretanha fez foi financiar 7 guerras contra Napoleão e perdeu 6 dessas guerras e venceu a última guerra que deixou o Império Britânico. Certo. Então agora a Grã-Bretanha é um império financeiro global. Certo. Então esta é uma companhia das Índias Orientais. Certo. E a Companhia das Índias Orientais, UH, está sediada na Grã-Bretanha e, assim como o Banco da Inglaterra, é privada e o que ela faz é se envolver principalmente no comércio com a Índia e também com as Índias Orientais. Certo. Então, o que a Inglaterra fará é colonizar a Índia e roubar toda a riqueza da Índia, principalmente por meio da desindustrialização da Índia. Então, a Índia tinha fábricas têxteis, mas a Inglaterra, por meio de muitas políticas, simplesmente levou a indústria têxtil indiana à falência e a transferiu para a Inglaterra, certo? Então, o que vai acontecer agora é que os recursos da Inglaterra, os recursos da Índia, os recursos de produtos agrícolas, serão transferidos para a Inglaterra. A Inglaterra usará suas fábricas para fabricar produtos para a Índia. Então, basicamente, o acordo é que a Grã-Bretanha dará à Índia as $10 e a Índia dará as $1000. Certo. Então, basicamente, damos a você $1 pelos produtos que você nos dá e então você nos paga as $1000 pelos produtos que lhe damos. Certo. Então, muito rapidamente, esse retorno à Inglaterra, mas não somente. Desculpe, isso voltou para a Índia. Certo, mas não somente isso. Mas você também tem a China e a mesma ideia era que o ópio ia para a China e então a prata e o dinheiro voltavam para a Inglaterra. Certo. E então esse dinheiro foi autorizado a ir para os Estados Unidos e os Estados Unidos se industrializaram muito rapidamente por causa dessa política. Agora, a questão é como a Inglaterra conseguiu fazer isso? Como a Inglaterra conseguiu criar um sistema no qual a Índia e a China basicamente abriram mão de sua riqueza voluntariamente? E a resposta é que a Inglaterra simplesmente criou um jogo que incentiva as elites locais a cooperar com a Inglaterra. Certo. Então, foi assim que aconteceu. Então, este é um mapa do Império Britânico. Certo. Então, vamos olhar para a Índia e a China. As elites locais tiveram que ajudar os britânicos a fazer isso, certo? As elites locais tiveram que ajudar os britânicos a roubar. A questão então é por que as elites locais fariam isso, certo? E o motivo é que, lembrando da última aula, as elites locais estão em conflito umas com as outras de qualquer maneira, certo? E o que elas querem é mais poder. E então o que a Inglaterra disse aos líderes locais é que se vocês nos ajudarem, nós os ajudaremos a roubar o ouro deste país. Certo? Vocês entenderam? Antes, se você fosse da elite e perdesse uma guerra ou outras pessoas não gostassem de você, elas poderiam matá-lo. Mas agora, se você ajudar os britânicos, poderá transferir sua riqueza e seus filhos para o exterior. Certo? Isso faz sentido? Então, o que vai acontecer agora é que a elite poderá enviar seus filhos e sua riqueza para o Império Britânico. Certo? Certo. E existem certos mecanismos que permitem que eles façam isso. O primeiro mecanismo é, claro, o financeiro. Certo. Então, você não só tem permissão para transferir seu capital para o Reino Unido e suas colônias, como eles disfarçam isso para você. Isso é o que chamamos de lavagem de dinheiro, certo? Lavagem de dinheiro.
Então, quando você rouba do seu povo, a Grã-Bretanha não só permite que você faça isso, como também discute o assunto para você, certo? Por meio de seus centros financeiros offshore, incluindo Hong Kong e Singapura, seus advogados fingem que esse dinheiro não veio de drogas, nem de jogos de azar, nem de prostituição, mas de restaurantes e de imóveis. Quem se importa, certo? Mas eles limpam tudo para você, certo? Chamamos isso de lavagem de dinheiro. E então eles ajudam você a enviá-lo para o exterior, onde se torna legítimo, certo? Então, agora você tem investimentos imobiliários na Austrália ou no Canadá, certo? Tudo bem. Então, esse é um sistema global de lavagem de dinheiro que incentiva as elites locais a serem corruptas. Certo, isso as protege da corrupção e as incentiva a isso, certo? Isso faz sentido? A segunda coisa que permite que isso aconteça é a escolaridade. Certo, então, o que quero dizer com isso? Quando os britânicos conquistaram a Índia e a China, o que eles estavam tentando fazer era fazer uma lavagem cerebral na doutrinação. Então eles criaram essas escolas, certo? E quando você ia para essas escolas, o que você aprendia? Você aprendia inglês. Mas quando você aprende inglês, o que você aprende? Você aprende que a cultura britânica é superior à sua cultura local, certo? Quando você aprende inglês, você aprende sobre Shakespeare. Você aprende sobre a filosofia britânica. Você aprende sobre a história britânica. E, como resultado, você lentamente passa a acreditar que os britânicos são superiores a nós. E, portanto, eu deveria tentar o meu melhor para ser britânico, certo? E também, o que é realmente importante é que o sistema escolar permita a mobilidade. Certo. Então, se você for uma pessoa muito inteligente na China, bem, há muito pouca mobilidade para você na China. Mas se você escolher o sistema britânico, você pode ganhar uma bolsa para estudar em Oxford ou Cambridge, certo? Você pode até se tornar um estudioso mundial. Então, um estudioso mundial é basicamente uma sociedade secreta. Certo, pessoal, mas a ideia é que em todo o Império Britânico, os melhores alunos serão selecionados para ir para Oxford, onde se tornarão melhores amigos. Certo, e a missão deles será espalhar o poder do Império Britânico por todo o mundo, e isso funciona muito bem. Certo, esse é um sistema de doutrinação para elites locais e funciona muito bem, porque lembre-se, se você for uma pessoa realmente inteligente, os britânicos lhe oferecem mais oportunidades de mobilidade do que seu próprio país, porque em seu próprio país o sistema é muito hierárquico, é estático, não há mobilidade, certo? Mas se você for realmente inteligente, obedecer aos britânicos e acreditar que a cultura britânica é a melhor do mundo, você pode se tornar um estudioso mundial e então se tornar parte do Império Britânico, certo? E foi assim que os britânicos conseguiram conquistar o mundo. E a terceira coisa, claro, é a Marinha. Basicamente, a Marinha garantiu que a Grã-Bretanha fosse a maior potência militar do mundo. Se eles não gostassem de você, eles viriam e o destruiriam, certo? Foi o que aconteceu com a China durante as guerras abertas. Não havia nada que pudesse destruir a Marinha. E então, essas três coisas, certo? Finanças, o Banco da Inglaterra, basicamente a educação ou a ideia de poder brando, cultura britânica, inglês, certo? E a terceira coisa é a Marinha, que realmente criou o primeiro grande império mundial. Então, como você pode ver, a Grã-Bretanha se espalhou pelo mundo todo, certo? E então, embora o Império Britânico não exista mais, agora é o Império Americano, embora o comércio de ópio tenha parado. O que é importante entendermos é que o jogo ainda está sendo jogado hoje. Certo? Então, deixe-me dar um exemplo disso. Este é o tráfico de drogas no mundo, certo? E como você pode ver, o tráfico de drogas, certo? Cocaína primária. Estamos falando de cocaína. Existem outros tipos de drogas também, mas vamos nos concentrar na cocaína. Você pode ver que é uma rede global. Assim como muita cocaína é produzida na Colômbia e na América do Sul e então viaja pelo mundo todo. É um sistema de comércio muito sofisticado. Certo? Mas o que você precisa entender é que nada disso seria possível sem o sistema financeiro e jurídico britânico. Certo? Por que as pessoas correm tanto risco e vendem drogas? Porque é muito lucrativo. Mas você só pode ter esse mercado se ele estiver protegido por um sistema financeiro e jurídico, certo? As pessoas só participam desse comércio. É perigoso. Mas elas só participam desse comércio se tiverem a garantia de que podem ganhar muito dinheiro e podem usar esse dinheiro e protegê-lo, certo? Então, o que protege esse dinheiro, é claro, são os centros financeiros offshore. Certo? Então, as áreas verdes do mundo nas quais você pode colocar seu dinheiro. Eles não vão perguntar de onde o dinheiro veio. Eles não se importam de onde o dinheiro veio. E eles vão limpar isso para você. Certo? Lavagem de dinheiro. Eles usarão seus sofisticados sistemas jurídicos e financeiros para limpar seu dinheiro e então ajudarão você a investi-lo em outro lugar. Certo? Isso faz sentido? Então, isso é tão. Adivinhe? Olhem para isso, pessoal. Onde estão os principais
Centros financeiros offshore globais? Bem, eles estão no Caribe, certo? Eles estão no Panamá. Eles estão no norte da Europa. Eles estão no Oriente Médio. Eles estão no Sudeste Asiático, Hong Kong, Singapura, Japão. Adivinhem, pessoal, este costumava ser o antigo Império Britânico. Certo? Então, o Império Britânico ainda existe hoje. Eles se transformaram de um que era aberto e que usava o poder militar para controlar o mundo para um que é secreto e que usa meios financeiros e legais para controlar o mundo. Certo? E ainda é o jogo que jogamos hoje. Tudo bem. Agora, há uma pergunta que alguém me fez, certo? É uma pergunta muito boa. A pergunta é esta: se os centros financeiros offshore como Hong Kong e Dubai são tão lucrativos e dão dinheiro tão fácil, por que nem todo mundo faz isso, certo? É uma boa pergunta, certo? E a lógica é muito simples. Sabemos que jogos de azar, prostituição, tráfico de pessoas, escravidão, tudo é lucrativo. Por que todo mundo faz isso? Porque é imoral, certo? Como sociedade, você precisa de moralidade para criar energia, abertura e coesão, certo? As pessoas querem se sentir como se fizessem parte de algo bom, pelo qual estão lutando. Ou lavagem de dinheiro, as pessoas não se sentirão bem consigo mesmas. Na verdade, as almas se corrompem, certo? Então, o exemplo clássico é Hong Kong, certo? Vocês já foram para Hong Kong, uma das cidades mais ricas do mundo, certo? Muitos e muitos arranha-céus. Mas adivinhem, as pessoas de lá são nojentas. Elas são depravadas. Elas são antiéticas. Elas são nojentas. Na verdade, não há cultura no lugar. Não há moralidade no lugar. É realmente nojento, certo? Eu não quero morar lá. E se você morar lá, adivinhem, sua alma se corromperá. Então, isso é quase, você diria que é um sistema demoníaco. Esse sistema não é apenas maligno, mas facilita o mal. É obra de Satanás. Certo? Mas, infelizmente, esse é o sistema em que vivemos hoje. Então, mesmo que todos digam que isso não é demoníaco, ele realmente sustenta o mundo hoje porque, se você pensar sobre isso, certo, todo esse dinheiro corrupto da China, Índia, Malásia, eles vão para esses lugares. Mas esse dinheiro vai para onde? Vai para a Austrália para investir em imóveis. Certo? Vocês sabem qual é a maior indústria na Austrália? É o setor bancário. Certo? Bancário. O que significa que a Austrália também se envolve em lavagem de dinheiro, mas eles limpam tudo. Então, as pessoas não estão cientes disso. Vocês entendem? Mas o mesmo acontece no Canadá também. Canadá e Estados Unidos também. Então, esse mundo inteiro se baseia em roubar do terceiro mundo e transferir esse dinheiro para o primeiro mundo. É só isso, certo? É complicado assim. Mas isso levou a um problema enorme. O problema é o que chamamos de superfinanciarização. Mas a superfinanciarização é um conceito muito semelhante, em que há muito dinheiro. Então as pessoas se tornam corruptas, preguiçosas, arrogantes e isoladas. E é isso que está acontecendo no Canadá, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Austrália. Certo? E, na verdade, um império deve entrar em colapso em algum momento. Então os britânicos, o mundo ocidental, são vítimas de seu próprio sucesso, certo? Então eles roubaram todo esse dinheiro do resto do mundo. Mas esse dinheiro tornou o passado preguiçoso, corrupto e arrogante. E é por isso que estamos vendo tantos conflitos agora no mundo ocidental, porque esse dinheiro criou muita desigualdade. No mundo ocidental, certo? Onde talvez 1% de todo o dinheiro, 9% tem muito pouco para sobreviver. Mas também há muita corrupção, onde o sistema político não atende mais aos interesses do povo. Eles atendem apenas aos interesses dos ricos, certo? E então você também terá imoralidade, onde hoje em dia as pessoas só se preocupam em ganhar dinheiro. Elas não querem contribuir para a comunidade, certo? Então sim, podemos dizer que o mundo ocidental é mau porque roubaram todo esse dinheiro. Mas o que realmente aconteceu é que eles se corromperam e se destruíram porque esse modelo foi muito bem sucedido para eles, certo? E é por isso que estamos vendo tanto caos no mundo hoje. Então, estamos realmente em um reinício do jogo ou no fim do jogo e um novo jogo está prestes a surgir porque esse jogo agora não é sustentável, certo? Tudo bem. Alguma pergunta? Sim. Então, se o sucesso do mundo ocidental leva à corrupção e você sabe a queda do mundo ocidental, podemos generalizar que depois do sucesso as pessoas cairão. Então, qual é o significado do sucesso? Certo, essa é uma ótima pergunta.
Certo, então se você sabe que se tornará bem-sucedido, não ficará feliz. Por que as pessoas vão e têm sucesso? E certo, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Certo, então deixe-me explicar as diferentes camadas. Certo, a primeira camada é essa. Porque as pessoas sabem que riqueza não leva à felicidade, certo? O que leva à felicidade é família, amor, comunidade, significado, propósito, generosidade, certo? É isso que leva à felicidade. As pessoas mais felizes do mundo tendem a ser religiosas. Elas tendem a ter famílias e tendem a ser pessoas muito bondosas. Então, por que temos pessoas ricas? Porque um jogo é estruturado de forma que todos sejam forçados a jogar, certo? O que significa que só nos importamos com pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Nós adoramos os ricos, certo? E odiamos os pobres. Então, se você não tem onde morar, achamos que é porque você merece. Porque você é preguiçoso, é porque você se recusa a trabalhar, certo? Então, o jogo é criado para que estejamos focados em ganhar dinheiro. Então a questão é: por que você tem esse jogo idiota? E a resposta, infelizmente, é que o que descobrimos é que esse jogo acontece no curto prazo, não no longo prazo, certo? Estamos falando de décadas, não de séculos. No curto prazo, é o que torna seu povo mais enérgico, aberto, coeso e com maior probabilidade de vencer outras nações-estado, certo? Isso faz sentido? Então, no longo prazo, você é destruído, seu povo é destruído, você é corrupto, você é corrompido por esse jogo. Mas, no curto prazo, ele permite que você derrote outros jogadores, certo? Foi assim que os britânicos conseguiram criar o império, porque derrotaram os franceses, derrotaram os alemães, derrotaram os russos, certo? E isso força os outros jogadores a jogar esse jogo também, porque, no curto prazo, esse jogo lhe dá grandes vantagens. Certo, então pense que é um jogo de soma zero. Pense em um jogo olímpico em que Evan vai competir na corrida de 100 metros e sabemos que você não deve usar drogas porque elas destroem seu corpo, certo? E você pode ter um ataque cardíaco aos 40 anos. Mas eles dizem: não, 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 eu realmente quero ganhar esse jogo. Então, um cara usa uma droga e vence. E os outros jogadores sabem disso e agora são forçados a usar a mesma tática. Certo? Você entende? Então, é um sistema realmente infeliz. Pois esse sistema só pode levar à infelicidade, corrupção e imoralidade das pessoas. Mas as pessoas estão preocupadas demais com recompensas de curto prazo, certo? Se você não jogar esse jogo, será eliminado, certo? O que discutirei na próxima aula é o Império Americano e como ele mudou esse jogo, certo? Então, o que o Império Americano fará é adicionar dólares americanos a esse jogo. E é importante porque torna o jogo universal agora, além de mais fácil de jogar, certo? E então veremos como esse sistema capitalista conquistou o mundo, certo? Então, é uma ótima pergunta, mas a realidade é que, se você trapacear, se fizer coisas ruins, no curto prazo, você vencerá, embora no longo prazo isso leve a consequências severas para você e seu povo. Certo, isso faz sentido, certo? Quero dizer, e também é a mesma coisa aqui, tipo, você conhece pessoas ricas, certo? Pessoas ricas, para ficarem ricas, sacrificam a felicidade de seus filhos. Elas sacrificam sua própria felicidade. Mas elas acham que isso as levará à felicidade no futuro. Não levará, mas elas acreditam nisso, certo? Então essa é a grande tragédia desse jogo. Isso faz sentido? Certo, ótimo. Mais alguma pergunta? Certo, ótimo. Então continuaremos na próxima aula, certo?